Uma boa noite a todos os ouvintes, uma boa tarde a todos os ouvintes e uma bela de uma manhã se você está ouvindo nosso podcast nesse horário. Hoje o podcast é especial com um tema um tanto picante. Nós não vamos falar nada extremamente sexual, apenas se você quiser. Meu nome é Gabriel, eu tô aqui basicamente para conduzir você nesse mundo que... Para cada um aqui nesse podcast tem um nome diferente para esse tema. Para mim, o podcast seria interessante se nós trabalhássemos com o tema homões. Mas o Rodolfo pode se apresentar, inclusive, e tem uma ideia diferente. Oi, pessoal, aqui é o Rodolfo e, cara, eu tô com muita vergonha desse podcast. Eita. Bom, o Gabriel, ele falou que o nome podia ser Homões. Mas eu acho que podia ser o Gatoverso do Mundo Nerd. Só os gatos. Só que o Ale tem uma opinião diferente. Olá, pessoal. Meu nome é Ale. Assim, antes de mais nada, eu só queria dizer aqui algo no meu coração, que enquanto que a sociedade fica vendo, não ficar vendo o tamanho do coração e ficar vendo o tamanho da benga, nada vai dar certo, tá? Mas, assim, gatões são seres humanos, sabe? Bom, eu acho que esse não é um bom nome. Eu acho que o ideal seria, talvez... Elgotozones. O que você acha, hein, Bruno? Cara, a minha opinião é bem clara em relação ao tema, cara. Pra mim, o tema... é simplesmente homens deliciosos. Nossa, pra alguém que no início do podcast disse que não ia ser algo extremamente picante, né? Estão aqui com o tema trabalhado. O engraçado é que, assim, tudo isso é balela, tá? A gente tá tudo brincando aqui, mas a ideia do primeiro tema era pra ser homens gostosos, né? Mas ficou naquele negócio de tipo, será que isso daí vai ficar aceitável? As pessoas vão parar pra ouvir? Já pensaram, putz, quero ouvir um podcast, vou parar aqui pra ouvir uma parada sobre homens gostosos. E se tiver criança na sala? Ou na sala não, né? Se tiver criança assim, tipo, ouvindo no mais JBL da vida, por exemplo. A questão, eu acho que é que se a pessoa estiver lavando louça e ouvindo no podcast, e provavelmente a pessoa não vai estar usando fone de ouvido, vai estar na caixa de som do celular ou na JBL, o que vai acontecer? O marido ou a esposa vai parar, perceber que você tá lavando louça, ou seu pai e sua mãe, e vão falar, como assim o meu filho ou a minha filha tá ouvindo coisas sobre o Henry Cavill? Olha só, eu acho importante ter uma educação, entendeu? É educação para as crianças começar desde cedo sabendo que gente é gente, tá? Sem nenhum problema aqui. Vai lavar a louça, inclusive, muito melhor depois disso. Vai ficar limpinho aqueles pratos. Vai lavar a louça de regata azul. De regata azul, exatamente. E vai aprender a montar o próprio computador ainda por cima. E vai prender a mão no ralo. Opa, não, peraí, isso é outra coisa. Não, isso aí tá errado. Que isso, Adriano? Isso é outra coisa. Ai, ainda mais se a pessoa tiver um irmão adotado. Não, parou. Enfim, Oni-chan! Senpai! Não, para, que... E assim, ainda bem que você sentou o Senpai Unitia, né? Tipo, a gente não vai falar sobre hentai nem coisa do gênero aqui. Que pena. A relação que a gente tem... Pô, pelo amor de Deus, que tem que dar respeito ao público. A relação que a gente tem, na verdade, com o mundo nerd, a cultura nerd, né? É falar sobre os homões, né? Que você encontra, sejam eles virtuais, 2D, 3D, 4D, da quinta dimensão, independente. A gente aqui vai citar, a gente vai trazer uma discussão entre... Dúvida, assim. Qual é a sexualidade de vocês? Só pra ter uma certeza aqui. Vai lá, Bruna, com você. Não joga essa pica pra mim não, cara, que eu tô na dúvida. Você vai falar a gente tá aquilo que falando você sobre falou. homens gostosos, cara. Cara, A gente tá essa falando aqui é sobre a homens questão, gostosos. saca? Essa aqui é a questão. Tem homens, cara, como o Henry Cavill, Keanu Reeves. Cara, essa galera, eu fico me questionando, saca? Qual é a minha, tá ligado? Qual que é a minha real sexualidade? Qual é um cara desses aí? E eu não sinto apenas admiração, saca? É algo a mais. Essa que é a questão. Eu tô aqui justamente pra descobrir isso. Tá Olha bom. só. Se eu te levar pra um jantarzinho, você descobre, será? Cara, se você tiver Calma o aí. coração do Henry Cavill, eu não sei. Então cara. acho melhor deixar isso de lado, né? Vamos seguir, então? Porra. Uma pessoa pode virar e falar, ó, eu tenho a barriga do tamanho do braço do Henry Cavill, serve?
Pô, Aí você tem que... aí é um ponto diferenciado, né? Pois é, cara. Falando no Henry Cavill, tipo assim, o braço dele é o tamanho da minha coxa. É tanto que Ai, gente. não tem lógica uma coisa daquela. Ah, mas assim, o cara trabalha, ele vive da imagem dele, vive do corpo dele também, né? Então, tipo assim, ele tem que fazer um Superman. Pra ficar numa roupa de lycra, numa roupa coladinha no corpo, ele tem que transparecer. Já pensou se ele fosse, tipo, meio magrinho e tal? Tipo, no Shazam, o ator do Shazam é forte. E dá pra ver que tem um enchimento ali na roupa dele, saca? É tipo lá, aquelas coisas, mas agora tu para ver o Ben Affleck, tu vê o Henry Cavill, você vê esses personagens que fazem isso, o Aquaman, o Jason Momoa. Pois é, Você vê só eles que ali. tem o Chris, né, o que faz o Thor, que no último filme ele fez aquilo pra representar nós, É isso nós, homens aí. casados, obesos que gostam de ficar jogando Fortnite. Não gosto de jogar Fortnite, tá? Vou ficar tranquilo. Me tira Mas dessa lista, cara. Foi o cara Por que favor. trouxe representatividade para nós. O próprio aí Noob entra na- 1237 falando isso. Peguei referência. Mas olha só, e isso daí entra numa parte muito interessante que é o que torna, né, dentro do mundo nerd, um personagem assim num homão gostoso, que tipo, muito nerd assim como a gente, que dificilmente vai pra academia, malha, fica forte, pá, tem uma admiração, porque esse lance, né, esse podcast é muito sobre também o fato da admiração que eles têm, né, do personagem. Então, tipo assim, eu queria saber a opinião de vocês, tipo, o que torna, né, um personagem, vocês podem citar exemplos também se vocês quiserem, mas o que torna, assim, um protagonista, um ator e tal, dentro da cultura nerd, um exemplo de homão. Eu vou trazer aqui o meu, eu acho que um cara que torna ele, assim, um homão tanto dentro das telas quanto fora, até mesmo no jogo que ele participou, que não é o Breakdown, Crackdown, uma parada assim, é o Terry Crews. Pra mim, ele assim, é o exemplo de superação, né? Tanto por fora, por ele lutar contra a pornografia, por objetificação, ser um cara muito otimista, tentar trabalhar muito essas questões de Sem falar que ele foi um cara que sofreu assédio. E ele além de um cara que tá totalmente na cultura nerd, ter feito o personagem lá do serial, o pai do Chris, né? Todo mundo. Sim. O Julius. E no Crackdown ele é um personagem que, tipo, o jogo pode não ter bombado tanto, mas pelo menos disseram que uma das coisas que salvaram o jogo foi a interpretação do Terry Crews. Que, tipo assim, foram bem caricatas, mas é o jeito dele, sabe? Tipo, é o jeitão dele de ser caricato. E entre outros filmes, eu acho que ele aparece do tipo Mercenários. Sim. Ali o Mercenários, ele foi um puta de um personagem. Uma das melhores cenas do Mercenários é ele com aquela minigun dele. Tal. Uhum. Cara, e olha, outra coisa que eu acho do Terry Crews, mano, porque bem que você tava dizendo aí, ele é um cara muito que luta por causas, saca? E ao mesmo tempo, ele é uma das provas de que não é porque o cara é gigante, brucutuzão, tá ligado, da academia, que ele necessariamente vai ser um cara ignorante, ou necessariamente vai ser um cara, poxa, sem carisma. Pelo contrário, né, cara? O que aquele cara tem de músculo, ele tem de carisma, ele tem de mente. É um cara muito esperto, um cara muito sábio e muito engraçado também, né? Todo filme que ele aparece é de branquelas. Ele é um grande dançarino. Tem que falar disso. Uhum. Porra, o cara realmente também tá muito na nossa cultura aqui no Brasil, o pessoal admira muito ele, aqui no Brasil e no mundo inteiro. E é realmente um cara que eu me inspiro muito, principalmente nesse lado de ser positivo, né, cara? É um cara muito otimista, é um cara que passou por muita dificuldade na infância dele, um cara que luta contra o racismo também nos Estados Unidos, pra caramba. Uhum. Então, porra, é uma inspiração, acho que deveria ser uma inspiração pra todo mundo, na verdade. Então, Uhum. tipo, pra mim, esses fatores acabam tornando ele um grande homão. Claro, tem vários outros, mas pra mim, ele assim é o auge, que é um cara que eu posso me inspirar tanto fora quanto dentro das telas, sabe? Que eu particularmente, né, pelos filmes que eu já vi dele, pelos jogos que ele aparece, assim, como participação especial, ou que ele faz propaganda, dificilmente eu vejo que é um jogo que ele não tem uma certa... Ele não é ou carismático, ou faz algo que acaba maleficiando a imagem de alguém, sabe? Então, pra mim, o Terry Crews, assim, é uma pessoa ideal, sabe? Não ideal de seguir, mas um ser que você olha e você fala, cara, tá aí um cara que se fizesse merda, eu ia ficar muito, muito decepcionado.
Muito triste. Sem dúvida. Não, eu acho que também tem o ponto que a gente tem poucos exemplos na sociedade que assim, podem ser um modelo a ser seguido de masculinidade e que você se sinta confortável, sabe? É um modelo de um cara, tipo assim, forte, legal, bacana, e a masculinidade dele te deixa confortável. Ao contrário de quase todos os outros exemplos que a gente teve até então, sabe? Eu vou querer ser o Rambo que sai matando todo mundo? Sabe? Assim, não precisa ser uma parada agressiva pra você se sentir à vontade. Eu acho que isso ainda torna ele mais incrível ainda. Dentro de grupos de masculinidade, sobre debates sobre masculinidade tóxica, eu já tive um grupo que, assim, ele era quase que o ícone, sabe? O nosso... o símbolo pra ser seguido, entende? Ele sempre surgia nos papos. Pra você ver a relevância que esse cara pode ter, né? Dentro do meio cultural no geral. Sim. Cara, eu acho que o que você disse é tudo, tá ligado? A frase é simples, tá ligado? Não precisa ser agressivo pra ser masculino, né? Eu acho que isso é algo muito importante. E só a nossa geração tá entendendo isso, tá ligado? Não precisa ser um cara brucutu pra ser masculino, entendeu? Mas tem uma parada também que o pessoal se espelha muito, né? São os personagens do Peaky Blinders, né? Frio, calculista, sabe? É mais tipo, meme, muita né, gente cara? Não, eu sei que é meme, mas tem muita gente que realmente se inspira nesse cara, tipo, pô, sou frio, sabe? Não tenho que... Vocês podem ver diversos coaches na internet que mandam isso. Mas, tipo, dentro do nosso meio, eu acho que essa questão de trabalhar a masculinidade é muito importante, principalmente no meio gamer. Porque a comunidade gamer tem muita gente que... Tóxica! Acaba sendo, tipo, ou muito machista, ou tendo como, pô, se o protagonista não for homem, caraca, eu não consigo gostar. Já é, tipo, menos 3 pontos que eu vou dar no Hot Tomatoes, não, no Game Score. Então, isso aí que você falou realmente é muito interessante, que isso tá acontecendo nessa... Eu não sei dizer se é a geração atual, mas antigamente, vamos voltar lá pra época do Play 1, a gente jogava jogos da Lara Croft, antiga Tomb Raider, e a gente jogava com a personagem mulher, cara, e tipo, não tinha esse chororô que hoje tem. Mas assim, uma coisa é internet, sabe? Agora você escuta o chororô do cara do outro lado do país. Antigamente você só podia escutar o chororô do teu brother da rua, sabe? Sempre teve esse comentário em relação a Metroid, por exemplo. Né? Eu voltava a dizer, caraca, Metroid, a super personagem feminina. E nunca falaram mal dela. Poxa, se você fala mal da Metroid, você leva um tiro na cara dela mesmo. Mas hoje em dia, você vê que saiu The Last of Us 2 e... olha a tensão em torno que gerou esse jogo. Junto dele veio uma tensão enorme em relação a isso. Parou, porque isso vai ficar para um próximo podcast. Tá bom. E eu só quero falar uma coisa, eu sou Team Ape. Cara, olha só, vai trazer uma treta aqui. Eu não falo nada. Eu joguei, tá? Eu não joguei, eu só tava trazendo a discussão. Mas assim, mas aproveita, mas a Samus, né, ela passa a maior parte do tempo na armadura. E dentro da armadura, tipo, você vendo naquele gráfico pequenininho, ela pode ser muito bem um homem, sabe? Então, tipo assim, acaba que a pessoa idealiza ela como homem, batendo em tudo. E aproveitando sobre exemplos também de homens, e frio calculista que eu citei, você tem o Kratos do God of War. Não o antigo Kratos dos jogos do 1 ao 4, certo? O novo Kratos, né? O novo. Não, tipo, os antigos, ele era meio estereótipo da masculinidade. Ele chegou com 3 mulheres ali na cama, ele ia pra cima, ele sai, bate um monstro, mata a Hydra. O Kratos ele de soa a masculinidade. Só que, exatamente, mas é o excesso. Aí agora você tem esse Kratos agora, né, que ele passa pela questão da paternidade, de ser responsável, de tentar ensinar pro filho dele do que não fazer no passado, saca? E, tipo, por mais que ele tenha um passado bizarrão, regado a sexo, drogas e rock and roll e sangue... Sangue de Deus. Sangue de Deus? Sangue de Deus e sangue de boi, sangue de humano, sangue de tudo. Hidra, de tudo. Hoje, nesse de agora, ele também tem sangue de Deus, né? Mas ele tenta passar alguma coisa pro filho dele. Porque isso foi legal, que a visão do homão que a gente tinha de antigamente tem dado uma mudada, sabe? Hoje em dia a gente consegue ver que é mais legal o cara que tem um princípio, por exemplo, um propósito. Não o cara, porra, louca berserk, eu vou matar
todo mundo, sabe? Tipo, tu sabia que a história do Kratos, eu vou continuar trabalhando no exemplo do Kratos, que é o cara que eu acho que é mais, tem essa divisão. Lá atrás, você sabia que, tipo, a filha dele morreu e a mulher dele também. Mas se você não tivesse parado pra prestar atenção na história, sendo que ela não é recorrente ao longo do jogo, pra você ele só tá muito puto com os deuses querendo matar todo mundo, tá ligado? Posso falar uma coisa? Só pode. Cara, eu acho que assim, o Kratos, ele é um exemplo de uma masculinidade, pelo menos os antigos, né? De uma masculinidade justamente agressiva, saca? Com o novo God of War, eles trouxeram um Kratos paizão, tá ligado? É um Kratos que tá tentando Se tornar pai, né? se tornar pai de um garoto que é o filho dele biológico, só que ao mesmo tempo ele não tem a conexão. Mas ao mesmo tempo, olhando agora com um olhar mais crítico, depois de ter jogado The Last of Us Part 2, comparando assim, fazendo um paralelo, uma coisa que eu acho que eles não conseguiram trazer pro Kratos, como eles trazem, por exemplo, com a figura do Joel no The Last of Us Part 2, pra quem já jogou, é que o Kratos ele não demonstra fragilidade, saca? E eu acho que seria interessante, tá ligado? Num futuro jogo, num possível God of War 2, da nova geração pro PS5, eles talvez pegarem um pouco do lado mais humano do Kratos, porque o Kratos continua sendo aquele brucutuzão, cascudo, que a gente vê aí em exemplos de filmes antigos, como Rambo, filme de Brucutu, onde o cara não chora, o cara não sofre, o cara ele tá sempre rígido e durão a tudo. E eu gosto de ver, cara, figuras masculinas. Por exemplo, agora eu vou pegar o exemplo do Red Dead Redemption 2. Você vê um cara que é durão amolecendo, saca? Para algumas situações da vida. Eu acho isso maneiro, porque mostra que a masculinidade é frágil também, cara, às vezes. Às vezes a masculinidade não precisa ser aquele negócio, porra, eu sou brucutu, eu sou sinistro, eu sou tough guy. Não precisa ser assim sempre, tá ligado? Eu acho isso o mais legal nesses personagens. Eu só quero fazer um comentário breve, só um breve. Primeiramente, a masculinidade é o objeto mais frágil que existe no mundo. E segundo, eu acho que o Kratos, cara, a questão do Kratos é muito da criação espartana. Porque o espartano, quando ele fazia o quê? 8 anos, ele ia pro treinamento fazer o pancrácio e lá ele ficava até a vida adulta treinando para ser soldado. Praticamente todo espartano é treinado para ser soldado e depois ele pode continuar com a carreira de soldado, só que aí ele pode virar um filósofo, ele pode virar um ferreiro, um artesão, por causa que em Esparta era dessa forma. Todo homem ia fazer o treinamento militar. E como Kratos era um soldado e depois se tornou um general do exército espartano, ele não teve esse tempo de amolecimento. A gente viu que ele amava a sua mulher e sua filha, tanto que a filha dele, eu esqueci o nome dela, não lembro, foi mal. Ela nasceu doente, ela tinha uma doença de pele. Para os espartanos, com aquela doença ela tinha que ser morta, ela tinha que ser jogada de cima do monte que ficava sobre Esparta. E toda criança que nascia doente em Esparta era sacrificada. Isso era normal, era o típico da sociedade espartana. Só que o Kratos ele não quis fazer isso e arrumou um jeito de curar ela. Tá até na lore do jogo, só que aparece bem pouco essa parte, eu acho que nem fala isso é falado em livros. E Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Também não. Isso é falado, tanto que a gente luta nessa história que se passa pra ele salvar a filha dele, ele luta pela primeira vez com o Rei Bárbaro, aquele do God of War 2 que já tava morto. Do God of War 2 que ele já tava morto. Foi a primeira vez que o Kratos lutou com ele, a segunda foi quando ele pediu pro Ares as lâminas, pediu ajuda e o Ares deu as lâminas pra ele, e depois resultou toda aquela parte dele matar a família dele. E eu acho que toda a história dele, tanto do primeiro até o terceiro jogo, só foi o mesmo tema, só foi vingança. Primeiro jogo, vingança contra Ares. Segundo jogo, foi o quê? Vingança contra Zeus. Foi contra Zeus, foi bem contra os Zeus. No terceiro jogo, vingança contra os deuses. God of War Ascension, recuperar a memória para começar uma vingança contra as fúrias. E depois foi pro vingança contra Ares. Aí foi pro God of War 4, que é o novo God of War, que é o remake. Não tinha vingança.
era basicamente uma história de uma aventura com o filho dele pra realizar o último desejo da mulher falecida. Sim. Mas aí, esse é um outro ponto que, até pra gente poder voltar ao tema sobre o que torna um homem homão, né? Seja nos games, vocês notaram que a maioria dos jogos, quando o cara ele tem uma responsabilidade, principalmente com relação à paternidade, ele tende a se tornar um exemplo do tipo o Joel. O Bruno citou o Joel. Ele era um pai, né? Perdeu a filha dele, depois encontrou a Ellie e acabou suando, vendo, inclusive, em alguns flashbacks, a filha dele no lugar da Ellie, chamando a Ellie, inclusive, às vezes sem querer, pelo nome da filha. E nisso fez com que ele mudasse, né? Ele mudasse o jeito dele, ficasse mais sério, mais mole, entre aspas, com relação àquele cara ríspido que ele era depois que perdeu a filha. Ele acaba se tornando um cara que... spoiler pra quem não jogou, acho que a gente já tá dando spoiler pra caramba do The Last of Us 2. Alerta Mas de spoiler. Bota aí. Mas o que faz no The Last of Us 2, foi um impacto grande pra gente que tá jogando com a Ellie ver ele morrer. Né? Você para e você vê ele morrendo, é como se você estivesse perdendo um pai ali. E, consequentemente, pra gente como homem, né? Vendo, tipo, aquele cara foi tipo uma morte nobre, uma morte honrada, sabe? Ele morreu tendo feito tudo que ele fez pela filha. E mesmo a Ellie tendo brigado com ele tendo brigado, ter feito o que ter feito, né? Ele não mudou, ele não desistiu. Ele continuou tentando ser o melhor exemplo possível. Mas assim, antes da gente chegar aqui, né? Eu pedi pra vocês separarem uma listinha das pessoas. E eu queria que vocês escolhessem o que vocês acham melhor. Assim, e o porquê dele ser desse considerado um homão, né? Tipo, que a gente pode chamar de homão. Cara, eu fiz uma lista bem extensa na realidade, mas... Escolhe um. Um exemplo, assim, pelo menos pra mim, eu acho que pra todo mundo aqui, né? Alguém que eu admiro muito como um ser humano, não é nem como ator, não é nem como personagens que ele faz. Primordialmente como um ser humano é o próprio Keanu Reeves, né, cara? E eu acho que não tem exemplo melhor de um nice guy, tá ligado? De um cara que você fala assim, meu irmão, esse cara aí realmente é pica, tá ligado? Porque ele tem uma personalidade muito boa, muito pura. Ele demonstra isso nas entrevistas e até mesmo fora das entrevistas, cara. Você escuta histórias de pessoas que trabalhavam com ele no set, sei lá, do cara que amarra cadarço até o diretor elogiando o quão prestativo ele é, o quão educado ele é, o quão gente boa ele é também. E, cara, meu irmão, o cara é o John Wick. Tá ligado? Eu não preciso dizer mais nada, entendeu? Então, eu gosto muito dele como uma figura, assim, eu realmente me inspiro muito nele também, em tentar ser humilde, saca? Tipo, ele é um cara humilde. Por mais que ele seja um ator de Hollywood, porra, famoso e sinistro, ele é um cara que não se deixa corromper pela fama, pelo dinheiro. Na verdade, ele nem liga muito pra isso, ó. Pra perceber que ele faz os filmes porque ele ama, porque ele gosta. Então, pra mim, o Keanu Reeves é a figura máxima de um homão da porra. Porra, ainda tem imagem dele, tipo, entre aspas, mendigo, assim, tipo, dormindo na rua, saca? Não, tem umas imagens assim. Andando de metrô. De boaça. Então, assim, o cara é realmente de boa. Tem um filme que o Keanu Reeves faz, que é um filme... é só uma participação que ele fez num filme de comédia, e que, tipo assim, ele aparece como Keanu Reeves, só que deturpando tudo isso que ele é. É tipo assim, no filme, ele é o Keanu Reeves, só que ele é um babacão. Ele fala que ele é um babaca, que ele só liga pra vinho caro, que ele adora tirar selfies e fazer vídeo, fazer um punhado de coisas. Só que ele fala que ele é foda. E tipo assim, todo mundo ao redor dele sabe que ele é foda. E é um filme muito engraçado. Faz muito tempo. É uma comédia romântica. É uma comédia romântica, isso aí mesmo. Filme Always Be My Baby, uma porra assim. Em português eu não sei como é que é. Eu acho que é Para Sempre Meu Ex, um negócio assim. É que eu só tô querendo ver agora esse filme, pô. Me amarro numa comédia romântica. Não, Cara, não é esse esse, filme não. é uma das melhores comédias românticas que eu já vi. Inclusive, me indico aí pra quem tiver ouvindo. Tem outro filme também que o Keanu Reeves ele aparece, e ele aparece como ele mesmo, que é no filme do Bob Esponja, né? Que ele aparece como Nossa. aquele negócio, é um feno, não sei, mas é um feno da sabedoria, tá ligado? Achei o nome do filme, tá? É Meu Eterno Talvez. Ah, Eu Eterno, isso, talvez. nossa. Ele faz com aquele japonês ou chinês, não sei, desculpa. Sim, eu lembro que eu vi Engraçado esse filme com a minha namorada,
E eu lembro que na parte dele, né, ele realmente fez tudo isso que o Bruno falou, é totalmente contrário. Ele vai num restaurante que você, tipo, tem que botar o fone pra você tá comendo o animal e ouvir o animal. Então, tipo, você sente, né, o momento do animal e ele fica chorando ali. O restaurante é, tipo, coisa bizarra. É uma alga vermelha, não sei o quê, sabe? E depois ele chega na casa dele e fala, vai lá, você quer me dar um soco? Vai, pode me dar um soco, bate em mim. Sabe? E o protagonista vai dar um soco nele. Aí ele até faz uma música que, se você parar pra pesquisar, se chama I Punch Kenny Reeves. E, tipo, essa música realmente existe. E é muito legalzinha. Toca nos créditos. E ele, exatamente, toca nos créditos. E, tipo assim, ele realmente vai totalmente contra o que a gente sabe o que é Keanu Reeves. Mas é uma interpretação. E é até uma sátira, né? E vai, Lê, tu ia falar. Não ia falar não. Então, mas aproveita que você não ia falar nada, não. E Então, qual o cara que tu escolheu? Agora eu vou falar, assim, eu admito que, assim, a minha lista vai de Bowser pra pior. Porém, enquanto vocês estavam falando isso, de verdade, se vocês quiserem, eu solto a lista aqui, vou guardar, mas me veio aqui, vou me redimir pelo Bowser, me veio o Peralta, do Brooklyn Nine-Nine, cara. Assim, por quê? Mas por que eu vou puxar ele? Porque eu acho que ele tá na mesma linha até daquela galera do Choque de Cultura. Que são uma galera nova do humor, Yuri Marçal, é uma galera nova do humor que tá trazendo um humor com uma outra visão de que você não precisa, tipo, detonar um grupo pra fazer uma comédia, saca? Tipo, é uma galera que tá trazendo a ideia, uma nova forma de zoar. Porque tem aquela galera que fica falando que o mundo tá chato, que o mundo tá sei lá o quê, e porra, não para pra fazer uma tirada engraçada, saca? Enquanto, tipo assim, ele tá dentro de um projeto inteiro, né, que o Brooklyn Nine-Nine, que é uma proposta de humor que você não fica detonando as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma parada extremamente necessária, tipo, principalmente agora, entende? Então, assim, eu coloco ele também, e porque ele é um cara bonito de nariz grande, e eu sou um cara bonito de nariz grande, então eu preciso ter exemplos pra poder me espelhar na sociedade. O do nariz grande é muito mais importante que o humor, tá? Só pra deixar bem claro aqui, eu me importo muito mais com o nariz dele. Porque eu ia falar justamente isso, né? Que ele é engraçado. Né? Ele é engraçado. E... Porque ele é um babaca? Aí a gente... Não, eu tô falando que ele é engraçado. Ah, tá. Só, mas aí se pescar, pescou, né? Ficar no ar. Enfim. Só eu entendi, Gabriel. Só eu entendi. Mano. Foi que nem no último podcast que eu chamei e falei, o pessoal tá acabando, todo mundo ficou quieto. Mas vocês não entendem meu time, eu tô muito à frente. Vamos pra uma parte que é interessante, que eu tava querendo ver aqui. Como vocês dois falaram que vocês têm listas extensas, vamos voltar um pouco no tempo e fazer uma passarela de Mr. Galáxia, Mr. Universo. Vocês vão jogando os nomes e a gente vai vendo assim o porquê ou o porquê não de ser um homão ou não. Vamos lá, começa aí o Bruno, que o Alexandre falou por último. Joga um cara da sua lista. Cara, um cara da minha lista aqui, e eu sei que eu acho que muita gente vai concordar, e tá meio esquecido, hein? Então ninguém menciona ele. Hugh Jackman, né, cara? O cara é simplesmente o Wolverine. O cara é simplesmente o melhor amigo do Ryan Reynolds, que é um outro mão da porra. E, cara, Hugh Jackman... roubou 2. É simples assim, eu miro em um, sai 2. Cara, o Hugh Jackman é o exemplo também, tá ligado? Porque o cara não é só um puta ator, eu acho ele um ator... De todos aqui que eu falei, do Henry Cavill, Keanu Reeves, eu acho que o Hugh Jackman é um ator, tipo, outro patamar, tá ligado? O cara canta, o cara dança, o cara é uma fera, tá ligado? E ele fez um dos melhores filmes pra mim de super-herói, que é o filme do Logan. Acho um filme excepcional, mas eu também acho o cara muito bom, tá ligado? Tipo, eu comecei a acompanhar ele esse ano, ano passado, no caso, pelo Instagram, e ele participa de muitas causas sociais, e ao mesmo tempo ele é um cara, muito tranquilo, um cara muito atencioso, ele, responde os comentários no Instagram da galera, é um cara que interage com o público, e você vai ver uma entrevista dele, você vê que ele também é um cara humilde, é um cara tranquilo, é um cara que, ele teria tudo pra ser um babaca, sabe? Você olha pra aquele cara e fala, o cara é bonito, o cara é forte, o cara é talentoso, ele tinha tudo pra ser um cuzão. Mas não, o cara consegue, além de tudo, ser gente boa. Eu fico, caraca, como é que eu vou competir com um cara desses, tá ligado? Porque é uma figura, assim, parece que é de outro mundo, tá ligado? Olha, o cara tem um corpo escultural e ainda consegue ser gente boa. Eu diria até que é injusto, saca? Pra gente competir com um cara desses. Mas é isso. Eu digo... Não é uma competição. Não é uma competição. Não é uma competição. É uma inspiração. Eu acho que isso... Exatamente. Sim. Mas olha só,
Pode falar pra você. Não, pra mim é uma inspiração na música. Você falou, assim, vamos lá, o cara é um dos Miseráveis, é o meu filme favorito, já vi 4 vezes seguidas esse filme seguidos. O cara canta muito, entendeu? Ele é muito bom. E eu gostei de você ter falado dele, porque a gente tava falando do lance de paternidade, sei lá o que, a gente esqueceu realmente do Logan, cara, o Woodman Logan. É o maior filme de pai que já teve aí, mano. Pô, todo mundo chorando, caindo, cara, que eu chorei muito no cinema. Pai e filho, não se esqueça disso. Pai e filho, pode crer, cara. Ele foi o filho do Xavier, viu o pai morrer de uma maneira trágica, muito triste a morte do professor Xavier, e depois ele com a filha dele, ele vendo que ele ia morrer ali e que não ia conseguir seguir a caminhada junto com a filha, é muito tocante o Logan. É pesado, é um filme, Chorei. porra, triste assim, tá ligado? Faz até o Kratos chorar, mano. Agora eu queria até aproveitar uma coisa, o Bruno falou sobre o Ryan Reynolds. Cara, eu acho que ele devia estar nessa lista só por um motivo. Ele foi casado com a Scarlett Johansson. Só por causa desse motivo ele tem que estar aqui. A Viúva Tá Negra? casado, Rodolfo, tu respeita tua mulher. Tô brincando. Ele foi casado. Com a Viúva Negra? Isso já é um feito. É isso mesmo? Ele foi casado com a Scarlett Johansson? Rodolfo? Oi? Ele foi casado com quem? Com a Scarlett A Johansson? Scarlett Johansson. Ah, Johnson. É, a Viúva Negra. É John tá. Hanson. Scarlett É Johansson. É porque, assim, quando a gente fala do mundo de Hollywood, né, tem pessoas com nome muito parecido. Então, tipo, quando você falou Johnson, eu fiquei, será que é uma outra Scarlett? O Esse tal Hanson de e Johnson Johnson aí. é a mesma coisa, só que o nome dela é Scarlett Johansson. Ah, tá aí, ó, Rodolfo também é cultura. É cultura. É, Não, olha só, eu acho que ele é muito bravo, porque tem um cara, mano, deixa eu tentar me lembrar qual era, acho que era no Grammy, mano. No Grammy, eu esqueci quem é que ele tava do lado, cara, só que assim... Putz, eu esqueci. Mas, teve um programa que eu acho que ele tava lá na apresentação, ele começou a flertar com o cara do programa, eles deram um selinho, saca? Tipo, nacional, foi super engraçado. Mas tem um lance do Grammy que era mais engraçado que eu esqueci. Corta isso, pessoal. Eu esqueci. Ai, fugiu. um negócio muito interessante também do Logan, né, principalmente do Hugh Jackman, é que ele veio pra cá e ele se ajoelhou pro dublador do Wolverine. Qualquer um que paga pau pra BR, eu sou fã. O Terry Crews fez parte do Zorra Total. E eu não sei, eu vou descobrir. O guerreiro. Hey, Mano. I'm Terry Crews, a famous actor. Mano, é muito... E do nada, É muito bom. e começa a mexer os mamilos. Eu queria mexer os mamilos igual o Terry Crews, cara. Você falou em mexer em mamilos, eu vou trazer aqui, ó, The Rock. The Rock é um cara que, assim, eu acho que ele tá naquele processo, sabe, de deixar de ser aquele brucutu e começando a ser aquele cara mais maleável, sabe, mas ele ainda é meio engessado. A história dele é muito foda, que é que ele faz parte das lutas, né, daquelas lutas WWE. meio... Aquelas lutas exatamente. ensaiadas, né? Lutas em grandes aspas. E antes disso, o pai dele era um cara muito rígido. Meu pai, inclusive, contou a história dele pra mim. E, tipo, o pai dele, por mais que seja aquele cara machão, clássico, que apanhou muito da vida, que a mãe dele, eu acho que expulsou o pai dele de casa, né? Eu acho que o The Rock é um cara que tá naquele processo de deixar de ser aquele cara super brucutu e começar a se tornar aquele cara mais easygoing, mais fluido, sabe? Porque a história dele é muito pesada. Meu pai, inclusive, contou a história dele pra mim, que foi sobre o pai dele ter brigado com o avô, né, do caso, e a mãe expulsou ele de casa. Aí ele criou o The Rock, né? Ele criou o The Rock, tentando ser o melhor pai possível, mas ele não conseguia deixar de ser extremamente duro, né? Tipo, muito ríspido, aquele cara bem, né, carrancudo. E o The Rock, você consegue ver que ele é bem, tipo, carismático, ele ri, ele faz piada, ele canta, ele é a voz do... Maui, ele é a voz do Maui, sabe? Ele canta. Exatamente, tipo, ele cantou Shake It Off também, não foi lá no programa. E você consegue ver que ele tem aquele negócio que ele quer soltar, ainda mais cantando Shake It Off. Você consegue comparar o Terry Crews e o The Rock. O The Rock, ele canta o Shake It Off meio paradinho, sincronizado. Mano, o Terry Crews fica sem camisa, girando fita, tocando piano, dançando com as bailarinas, vaga.
Tipo, mas você vê que o The Rock tá num processo. O The Rock, o Dwayne Johnson, os mais íntimos, né? Ele já fez o filme, tipo, filme infantil, em A 2010. Fada do Dente. Ele fez A Fada do Dente, fez aquele filme que ele é um jogador de futebol americano que acaba de conhecer uma filha. E, cara, são filmes que mostram um outro lado desses brucutus. Especialmente o filme do jogador americano. Porque o que é por trás do estereótipo do jogador americano? É aquele cara forte, gigante, bravo, que você não pode encostar nele porque provavelmente ele vai te espancar. E quando ele conhece a filha dele, ele vai mudando o caráter dele. Ele era um jogador que tinha vários problemas com bebida, problemas com mulheres. E durante o filme isso vai mudando, vai colocando a história de superação. Durante um jogo de futebol, que era a final, ele quebra a costela, mas continua jogando pela filha, cara. Nossa, os filmes do Dwayne Johnson são ótimos filmes. Não, mas até aí, vamos lá. Eu acho que teve um surto coletivo nos anos 2010, por aí, que todo brucutu fez um filme tosco. O Van Diesel, foi o Van Diesel? Foi o Van Diesel. Ele fez um que era, acho que Operação Babá. Foi ele ou foi o Jason Mas isso Statham? foi no começo da carreira dele, cara. Quem disse que a Operação Babá é ruim, hein? Operação Mas todo Babá mundo- foi em 2005, cara. 2005, você tem isso Foi o anotado melhor numa filme agenda. do Vin Diesel, cara. Ele nem era grandão nessa época. Mas ele foi Mas- um puta do babá. Mas, cara, todo cara grande faz. Aquele que faz o Drax do Guardiões da Galáxia, ele também fez há pouco tempo Batista. um filme que ele. Você viu? Não. Não, tá, mas assim, tem um filme dele também, que é assim, cuidando da criança e tudo mais. Hollywood sempre aproveita esses caras gigantões e bota num contraste absurdo, porque dá graça, saca? Então, assim, teve um lance de vários fazendo uma parada dessas, assim, mais ou menos por essa época. Eu só me lembrei desse, Operação Babá e o Fada do Dente. Ver o Dwayne Johnson, um cara gigante de tutu, é uma coisa muito legal de se ver, né? Aham. Tem uma coisa também dele, cara, que assim, eu vi isso na rádio há pouco tempo, eu acho que ele é a celebridade que mais ganha dinheiro com redes sociais, inclusive no Instagram. E o Instagram dele é basicamente ele brincando com a filha, tipo, zoando e que tudo mais. Não, e tem um vídeo, assim, deles falando, tentando convencer a filha dele de que ele é o Maui. E a filha, não, pai, você não é o Maui. E ela, pai, eu sou o Maui, olha só, what should I say, welcome. Não, pai. Porra nenhuma. É uma parada muito fofinha o negócio. É muito legal essa fase dele. Uhum. Aproveitando que tu puxou a palavra aí, fala mais um da sua lista. Vamos lá. Pra mim, ó, todos que a gente falou até agora, tirando o Van Diesel, eu não acho que o Van Diesel seja um Eu exemplo acho de ele homão caído, assim. eu acho ele caído. Não, eu só também falei acho da ele- Operação Babá. É só isso. Sim. Eu acho que ele é um dos poucos que não vingou nesse tipo de filme. O Vin Diesel, digamos assim, ele. O quê? Ele é um ator que tem poucos filmes assim conhecidos. O que ele fez? Triplo X, Velozes e Furiosos, e esse último filme que foi lançado em 2020, que é. Desculpa, eu não sei o nome do filme. Velozes e Furiosos. Qualquer coisa que você bota o Vin Diesel no meio. Ele fez fica um Velozes e filme de Furiosos. super-herói. Não. Ele esse fez ano. Riddick. Ele é famoso também por Riddick. Tem 3 filmes do Riddick. E tem... Red, se não me engano, né? Red? Red é dos Aposentados e Perigosos. Eu acho que é só Riddick Ah, é mesmo. verdade. Lembra. Entendeu? O nome Que do ele é um filme chama caçador. Bloodshot. É o último filme que ele Da Sony. Uhum. Cara, Que eu ele acho caça. que o Vin Diesel ele não se enquadra em uma mão da porra, porque eu não conheço muito, posso estar enganado, né? Mas eu não conheço muito da carreira dele fora dos filmes, não sei muito se ele participa de algum tipo de grupo social, ele representa algum grupo. A única coisa que eu vejo no Vin Diesel é um cara que sabe empreender, né? Porque, pô, Velozes e Furiosos, eu acho que tá no nome dele, se eu não me engano, posso estar enganado também. E cara, é um mar de dinheiro, tá ligado? O cara soube ter uma visão ali. Ele não é só ator, se eu não me engano. Ele é Mas, produtor e também é roteirista. Provavelmente ele deve ser. Ele é roteirista e produtor. Ele é uma das do cabeças Velozes e do Furiosos. Velozes e Furiosos. Então, eu acho que ele, nesse lado aí, porra, o cara é esperto. Mas eu não vejo ele como mão da porra porque eu não vejo ele como um exemplo de muita coisa, saca? Eu vejo ele como um exemplo de alguém que, porra, fez filmes de corridas muito bons. Né? Mas ele não é um ator versátil, como outros atores que a gente citou aqui, como o Keanu Reeves, como o Hugh Jackman, como o próprio Henry Cavill, né, que a gente falou lá no início. Inclusive, eu acho que o Henry Cavill, por mim, criaria uma pauta, porra, uma parte do programa só pra falar dele, né, cara? Porque o cara, assim como o Keanu Reeves,
tá muito em alta, né? Nesses últimos tempos. Então, Xander, cita o teu aí e a gente depois fala do Henry Cavill, que fica como o do Bruno. Ou, se você quiser sentar o Henry Cavill agora. Não, fala daí, Kevin. Eu falei do Andy, do Brooklyn Nine já. Eu vou puxar o Boyle se você continuar com essa, entendeu? Não, mas ó, Entendeu? o Boyle, ele é um exemplo de que masculinidade não precisa ser tough guy, não precisa ser durão. Mas até mais do que o verdade. próprio Peralta, tá ligado? Eu tenho uma pergunta. Então, vocês acham que o Adam Sandler pode entrar como homão da porra? Homão? Acho que não, cara, porque ele faz muito papéis do tipo. Convenhamos que aquele que a menina sempre se esquece, né? De quem ele era e tal. É meio creepy se você parar pra pensar. Imagina só, você tem uma pessoa com um tipo de. Né, sofreu um acidente, aí desenvolveu um problema e pau, e você se aproveita disso pro seu próprio bem. É meio creepy se você parar pra pensar. Sabe? Da irmã dele também, do tipo, a irmã dele ficou pra cuidar. Tem aquele. Que é da irmã gêmea dele também, né? Que ele meio que, tipo assim, ele tem uma família, quer cuidar da família, e a irmã dele ele zoa pra caramba a irmã dele, saca? Então, tipo assim, eu acho que os filmes dele são bem meio funciona como, pô, vou parar aqui com a minha namoradinha pra ver a gente ver um filme da Dan Sandler, pra gente poder ver, dar uma risadinha boba, e não pensar sobre todo o contexto social. Mas, tipo, você pensando sobre vida mesmo, eu acho que realmente não é um exemplo. Eu acho que na realidade o humor dele é bem tirar sarro dos outros. Bem ultrapassado, né? Shut up, boomer! É bem um negócio de velho. Velho não, Mas vai, aí, milênio. O Ale até falou do Jake Peralta, né? Mas o verdadeiro nome do ator não é Jake Peralta, a gente esqueceu de citar que o nome dele é Andy Samberg. Pra quem tiver interesse em pesquisar aí, acabei de achar aqui na internet. Porque eu também tinha esquecido o nome dele. E ele tem um canal no YouTube muito interessante que ele faz paródias, que inclusive fala sobre essas questões, tipo, assim, né, que homens passam, tipo, I Just Had Sex, que ele canta com Akon, ele sempre canta com cantores famosos, sabe? Ele fala sobre que, tipo, como pra ele foi sensacional, não sei o quê, e o vídeo é muito esse negócio falando, tipo, pro cara maravilhoso, mas pra mulher nem tanto, sabe? Então acaba... É uma sátira. Vamos falar do Henry Cavill, então, que ele tava em alta, montando PC Gamer. Eu acho que ele é um exemplo, assim, de, tipo, a perfeição, sabe? Porque não há como chegar no nível do cara. O cara, ele consegue ser forte pra caralho, mas ele consegue ser muito bonito, meu irmão. O cara parece que é uma obra de arte, tá ligado? E além de tudo, ele é um bom ator, que pega bons papéis, meu irmão. O cara faz o Super-Homem e o cara faz o Geralt de Rivia, tá ligado? O cara faz os personagens que eu admiro pra caralho. E ele faz muito bem os personagens. Então, ele é um ator dedicado e ele consegue ser um cara... Você vê que, tipo, sem muitos luxos, tá ligado? Você vê o Instagram dele, tu vê a casa dele, o cara tem uma cortina de vovó na casa dele, tá ligado? Você vê que é uma casa daquelas na Inglaterra, aquela casa antiga, mais simples, sabe? Montando o PCzinho gamer dele humildemente, entendeu? É isso que eu quero pro meu futuro, sacou? Eu quero ter minha casinha com a minha cortina de vovó e meu PC gamer de, sei lá, $5.000, tá ligado? Eu não quero pedir mais nada, eu só quero isso pra minha vida, tá ligado? Nada além disso, é isso que eu quero, essa é a minha meta. Então, por isso que o Henry Cavill, pra mim, também é uma grande admiração. Porque o cara, ele consegue ser bom em tudo que ele faz, cara. E claramente, dá pra ver que ele é um cara autodidata também. Entendeu? Então, é um cara meio que se vê que ele vai ali, porra, vai fazer a corridinha dele ali na maratona dele, ele grava um vídeo no Instagram. Então é um cara muito bom de se acompanhar. E regata azul. De regata azul, cara. A regata azul dele é tipo, porra, é tipo a espada de prata do Geralt, é tipo a capa vermelha do Super-Homem, tá ligado? Tem que estar com Olha só, até bom você falar isso que eu preciso achar um erro nesse cara. Eu vou viajar lá pra Inglaterra só pra dar uma cheirada, porque ele tem que ser fedido. Tem algum sentido do ser humano não pode ficar encantado com aquilo. Aquela regata azul deve ser fedida. Se ele for fedido, eu durmo. Cara, eu vou dormir bem. Sabe qual vai ser o defeito dele? A piroca dele ter 30 centímetros. Qual vai ser o defeito dele? Cara, pior que tipo um defeito, né? Porque não tem onde entrar, tá ligado? Nada, aí ele fala, pessoal, vocês estão vendo de uma maneira errada o sexo, entendeu? Há várias formas. Pronto, aí o cara é o rei do Tantra e a gente vai ficar triste de novo. Não vai por esse caminho, pessoal. Vocês vão dar mais poder a ele. Só vão dar mais poder. Eu queria falar também de um personagem, de um ator que ele aparece mais como um coadjuvante, um segundo personagem. O que vocês acham do Idris Elba? Ele fez o último filme. É o cara que faz o cara da espada no
Thor, o que controla Bifrost. Ah, sim, conheço ele. O Sim. Rei Drão. Ele Mas também fez Torre Negra recentemente. E também teve a polêmica dele ser cotado para ser o novo James Bond. E o povo fez abaixo-assinado para ele não ser, justamente porque ele era negro e tal. Teve isso aí mesmo. Saquei. Cara, eu conheço pouco do Idris Elba, mano. Tipo, pra falar dele e tal. Não admiro ele, que eu não conheço muito os papéis dele nem nada. Mas acho que ele é um ator bem versátil, porque ele faz de tudo um pouco. Ele fez Cats. Tá, é melhor a gente cortar aqui, tá? É melhor a gente cortar aqui, próximo. Ó, algum problema com musical? Algum problema com musical? Aí tem um problema com Não, musical, não tô falando que foi ruim. musical, né, Tô falando que ele canta. Vocês estão falando merda aí. Ó, Ele também fez Círculo de Fogo, ele atuou bem Ele no também Círculo fez de Fogo. Motoqueiro Fantasma. Ele fez Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma também. Deixa eu ver o que mais. Cara, eu gosto do Idris Elba porque, tipo, ele consegue passar uma vivência, sabe? Ele, tipo, passa uma seriedade no papel que ele faz, sabe? Tipo, ele não é um cara galhofa. Quando ele aparece, você sabe que, tipo, pô, o negócio tá meio sério. Ele deve saber fazer humor, mas mesmo assim, é interessante falando quando em ele aparece. galhofa e Motoqueiro Selvagem, vou abrir aqui uma pauta. Nicolas Cage. O mão da porra. E comprou uma caveira de verdade, cara. Só que ele tem o Oscar, né? Eis a questão. Ai, cara, Nicolas Cage tá aí. Cara, sinceramente, eu não sei muito o que o Nicolas Cage me passa, assim. então, Ele me passa o meme. exatamente. E ele, inclusive, começou com o lance assim de... Existe um hack que existia, que se você pegava esse hack no PC, todas as imagens do teu PC tinham o rosto do Nicolas Cage. Foi a coisa mais sensacional que eu vi lá pelos anos 2015, 2016. Hoje isso virou uma extensão do Chrome que você pode fazer isso. Você pode fazer isso tanto com o Nicolas Cage como com o Gabe News da Valve. É verdade. Sério? Sim. Nossa. Meu Deus. Alexandre, larga o mouse. Opa. Caraca. Um personagem que eu gosto muito também é Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, eu acho que os papéis que ele interpretou, e ele como pessoa também, cara, tanto no filme do Pantera Negra, o Killmonger, absurdo, mas ele também... Ele fez aquele filme que eu acho que ele era um advogado, que eu esqueci o nome agora, Luta por Justiça. Caraca, aquele filme foi brabo. Ele fez Creed também, mas, pô, eu acho que Luta por Justiça foi, tipo, sabe? Porque o cara, além dele ser um outro representante do movimento negro, então, tipo, ele passa isso tanto... E ele interpretou, quando ele tava dentro do Pantera Negra, né? Ele fez um personagem de quadrinhos trazendo essa causa social, fazendo com que você... inclusive na época, né, começasse a movimentar aquele negócio de Pantera Negra foi uma disputa entre Martin Luther King e Malcolm X, que depois os diretores falaram que não tinha nada a ver isso, mas, tipo, fez com que o pessoal fosse atrás. Tá? Então, ele por si, a presença do... mas a presença do cara, sabe, sempre foi muito... Vou tirar você dessa zona de conforto. Se você tá vindo aqui, você tá vendo um filme que ele tá só pra ver, tipo, uma brincadeira, tirando o Quarteto Fantástico. Mas assim, a gente ignora essa parte. Ele participou daquele filme Fahrenheit, sabe? Que tem um lance de queimar os livros, o conhecimento. Então, não é um cara que cai em papel qualquer coisa, tirando o Quarteto Fantástico. Entendeu? Ele tem uns papéis bacanas que puxam esse lado. É bem bacana ele. Cara, eu acho que o Michael B. Jordan é um puta ator, eu tinha esquecido dele, cara. Foi bom você trazer ele aqui, porque, cara, se tu parar pra pensar, além dele ser um puta ator, ele tem essa parada das caras sociais, ele ser um cara gostoso pra cacete. Vamos combinar, né? Ele de Killmonger lá, sem camisa, aquelas bolinhas no corpo, puta que pariu, cara. Então, eu preferia o Michael B. Jordan se ele fosse o Pantera Negra. Eu queria o Michael B. Jordan como o Pantera Negra e não o ator lá. Eu preferia ele. Mas isso é opinião pessoal. Eu acho que tinha que ser ele o Killmonger, cara. Ele, naquele papel... Mano, se não fosse ele o Killmonger, o filme não teria o mesmo peso, sacou? Eu acho que ele é um puta ator, eu acho que ele entregou um puta papel ali, pegou um papel muito bom e deixou melhor ainda, e eu acredito que o Killmonger talvez seja o segundo melhor vilão, ou até mesmo o primeiro melhor vilão aí desses últimos filmes da Marvel, cara. Realmente é um filme muito bom. Eu acho que ele é o segundo, cara. Eu acho que ele é o segundo. Acho que o primeiro Thanos... seria o Thanos, depois ele, depois o Loki. Gente, o Loki. O Loki ele ficou muito emblemático. Eu acho que o Loki é o segundo. O Loki deve ser o segundo. Cara, eu não acredito. Eu acho que o Loki... Isso daí já é outra coisa, né? Um outro assunto. Mas eu acho que o Loki, ele
foi sendo modificado, mas no início, né? Inicialmente ele era um vilão bem genérico, vamos combinar. Mas ele ficou emblemático. Vou trazer aqui uma mão que a gente não pode esquecer. Will Smith. Nossa, falou tudo. Ah, tá, Will Smith é tipo... Ele é um exemplo tanto dentro quanto fora, sabe? Das telas. Eu acho que o Will Smith, ele... fazendo parte do filme do Esquadrão Suicida. Tudo bem que o filme não foi grande coisa, mas a atuação dele foi boa, sabe? Ele, como pistoleiro, eu achei que ficou maneiro pra caramba. E... como maluco do pedaço também. Tipo, eu sei que esse é podcast sobre cultura nerd, mas a gente acaba falando de séries e filmes que acaba fazendo parte, né? Antigamente podia-se dizer que cultura nerd era só, tipo, RPG, computador. Mas hoje em dia você já expande... O The Witcher, por exemplo, virou série. Então, o cara que para pra assistir The Witcher, que é um game que virou série, assiste outras coisas também. E acaba que as pessoas acabam se integrando e acaba que se expande, né? E o Smith... Outro ator que eu acho muito pica também. Outro ator que eu gosto muito, Morgan Freeman. Mas Deus não vale, né, cara? Porque ele é perfeição em pessoa. Esse aí eu acho que você nem deveria falar desse. Porque o Morgan Freeman, tipo, é muito raro os filmes que ele fez que foram filmes ruins. Pelo menos os que eu lembro de cabeça. Eu não lembro nenhum filme ruim dele, cara. Cara, mas a questão é, a gente tá falando de homão da porra, e não de atores da porra, entendeu? E eu não acho que o Morgan Freeman é um homão da porra. E eu acho que ele tem umas declarações meio polêmicas que saíram na mídia aí, em relação a racismo e tal. Ele tem algumas ponderações que eu não acredito que sejam as ideais, tá ligado? E eu acredito que ele não é um cara tão likeable assim quanto ele parece ser nos filmes, tá ligado? Tem muito essa questão do ator. Ele faz o papel às vezes é muito bom, mas ele, como sendo ator, não é um cara muito aberto ao público. A gente vê pouco ele fora dos filmes, tá ligado? Não é tipo um Henry Cavill ou um Hugh Jackman, que você entra no Instagram e você vê o dia a dia do cara, tá ligado? A gente não sabe como é que ele é. Vai ver que ele é um velho chato. Mas então, ele é velho, né? Então, assim, não tem... O Instagram não é o universo dele. Inclusive, as pautas atuais não são o universo dele, tecnicamente, né? Ele não tá morto. Mas é difícil, é mais difícil, sabe? Pra uma pessoa acabar entendendo. Mas, gente, o homão tem que ser necessariamente um cara na idade regular de 30, 40 anos, sabe? Com corpo escultural, fazendo algo da moda? Eu acho que não. Eu acho que o homão depende da idade, sabe? Tipo, claro, você é maior de 18. Gente, deixando claro, maior de 18, tá? Menos do que isso, é jovem, adolescente. Mas, tipo, mais de 18 anos e, tipo assim... É um homão, sabe? Eu acho que tudo bem que o Morgan Freeman ele pode ter dado essas declarações. Samuel Jackson, por exemplo. Não tem como o Samuel Jackson. Aí sim você tá falando o cara faz só os melhores filmes do Tarantino, tá ligado? Só isso. E só os melhores filmes da história, tá ligado? O cara é simplesmente o Nick Fury, meu parceiro. Ele não é tipo saradão. Ele não é o cara que ele é. Tipo, ele não é. Comparando ao Henry Cavill, né? Ele não é o cara saradão que se enquadra em todas as questões de padrões de beleza, pá. Ele é um cara, mas ele tem presença, você vê como o Nick Fury tem uma presença, ele não precisa, tipo, mostrar músculo igual o Thor precisava no filme, igual o Capitão América precisava com aquela bundinha. Sabe, mas ele sabia, ele se colocava ali, e ele foi o cara frio, calculista. Cara, só qual é o lance dele? Não, desculpa, o lance dele é o olhar, cara. Ele tem um olhar de maluco desde o Pulp Fiction, mano. Você olha pra cara dele, parece que ele vai te destruir. Inclusive, com o Nick Fury, só com um olho, ele continua te destruindo. Com um olho ele já consegue olhar metade. Mano, o cara tem uma expressão muito boa, entendeu? Ele é um grande ator nesse sentido. Inclusive, naqueles 8 Odiados, cara, que é o último do Tarantino que ele fez, cara. Mano, ele tá um personagem sádico, entendeu? Tipo assim, não vou dizer que ele é do mal, porque acho que todo mundo Velho Oeste, a gente tá falando do mal. Mas, porra, tá irreverente, saca? Eu vi isso há muito tempo, mas... Porra, ele é um cara que faz a atuação do jeito dele, saca? E sem contar que ele é o dublador do... Não sei só do jogo, no jogo é a voz dele, mas é do Afro Samurai, saca? O cara é até dublador de jogo, entendeu? Então, tipo assim, ele é muito maneiro. Sim. No Afro Samurai você vai jogando, ele faz a vozinha. Sabe quem também eu acho que também pode entrar nessa lista de homão da porra? Tá certo que tá enquanto velho, mas que é um exemplo de pessoa, que é o Ian McKellen, que é o Magneto. O Magneto e o Xavier. E o brother dele. Nossa, e o brother dele. Que não faço a menor ideia.
Pô, Eles são casados, não são? são, não sei, eu não sei, eu acho que eles já ficaram juntos, mas não sei se são casados. Eu só sei que eles devem ser muito amigos e também ele fez o. Fast check aí, rapidão, desculpa. O Ian McKellen não é casado com o professor Xavier. Os dois são amigos, o Ian é gay, mas o Xavier Gente, essa é a nossa cabeça sideral espacial que aparece do nada pra tirar nossas dúvidas. E. Agora muta aí, escravo, e volta pro seu cantinho. E sem Deus. falar que o Ian McGregor, cara, ele foi o Gandalf, né? É isso que eu ia falar. Olha só, a coisa mais bonita, a gente tá falando de um mundo da porra, a coisa mais bonita que existe é quando você tá lá perdendo a guerra, lá em Gondor, e você olha pra cima, o sol tá atrás da montanha e surge aquele mago branco trazendo um exército atrás dele. Cara, aquilo ali é uma das coisas mais bonitas que existe. Primeira vez que eu vi Senhor dos Anéis, eu gritei vendo aquela cena. É incrível, é incrível. Então, tipo assim, ele tá nessa lista perfeitamente, bem colocado. Pô, cara, mas a gente tá falando só de ator, né? Eu tava pensando aqui em personagem, sei lá, de game, de anime. Vocês falaram aí do Henry Cavill. Eu também tinha citado no início. Porra, cara, um personagem icônico dos games, né, mano? Porra, Geralt de Rivia, né? Personagem icônico. Eu realmente admiro muito o The Witcher 3. Eu acho que é um dos jogos que marcou, assim, minha vida. E eu acho o personagem muito bem escrito. Inclusive, eu tenho muito interesse em ver os livros. Eu só vi alguns contos, depois assisti a série. Mas os livros em si eu não cheguei a ler eles na ordem cronológica certinha, saca? Eu só li alguns trechos. E eu acho que é um personagem muito bem escrito. É um personagem que ele tem suas falhas, ele tem seus defeitos, ele é um cara meio frio, afinal de contas ele é um bruxo, mas ele tem a fragilidade dele no coração, essa parada do romance que ele tem com a Yennefer, e ele sente raiva, ele sente medo, ele sente receios. Eu acho um personagem muito interessante. E tu, Xandão? Eu vou trazer aqui, é um pouquinho mais superficial, mas assim, eu quero trazer um cara que de armadura fica muito bonito, que é o Master Chief. O cara com aquela armadura fechadona, tá bonitão. Vou trazer também aqui Doom Slayer. São dois brothers, os dois juntos, são os caras que chegam na balada de armadura fechada. A galera olha e fala, caraca, que gostosura. Tá bom. Eu posso continuando aqui, tem os mais bonitinhos, se vocês quiserem. Tá bom, vamos lá. Próxima menção honrosa, eu quero fazer uma menção honrosa ao Sonic, que o cara tá correndo pelado até hoje, ninguém reclamou. Inclusive, quando você tá na cama com a pessoa e alguém tá de meia, você chama que a pessoa tá de Sonic, né? Eu correndo pelado de tênis, me sinto Sonic. O cara emplacou meme. Então assim, tá valendo o Sonic, eu acho que é uma boa coisa. Terceira... Battletoads, o jogo de dois sapos musculoso, fortão. A galera, assim, porra, eu acho que é sensacional, não posso falar mais nada. Quem te escalaria pro filme do Battletoads, mano? Quem que seriam os atores? Queria interpretar o sapo. Os mesmos que interpretaram o Tartaruga Ninja. Vai. Cita mais alguns aí pra gente começar o encerramento. Tá bom, vou falar mais um. Eu queria citar mais uma dupla. É muito importante, primeiro de tudo, o crush de todo mundo, que é Zero do Mega Man X, porque todo mundo se amarra num cara de cabelão grande, e enquanto do seu outro lado tá o amigo X, que a mão direita dele é extremamente adaptada para próximo. Vamos falar aqui, eu quero fechar com chave de ouro, o Dante. Dante é um cara que nos dois primeiros jogos tá de boa, tá tranquilo. No terceiro jogo só anda com a capa e fica com a barriga de fora o jogo inteiro. Ele tem durante a história inteira 2 pares românticos. No quinto jogo vira um Sugar Daddy. Tem um spin-off que ele vira um emo bonito e ainda tem um irmão gêmeo. Caraca. Finalizei. E ainda mais gostoso. Caraca. Deu um rush agora no final. O Dante é o cara mais gostoso de todos e eu defendi meu argumento. Eu acho que pode ter uma parte 2. Só acho que pode ter uma parte 2. Se a gente conseguir uma meta de visualizações legaisinhas e tal, eu acho que a gente pode continuar essa discussão, porque eu acho que tem muita coisa pra render ainda, né? E a gente não quer que fique muito extenso o podcast, até porque tem que ser confortável pra você que tá ouvindo também. Mas... eu acho que vocês não... Cara, depois do Sonic pelado, meu parceiro, depois da imagem horrível do Alexandre correndo pelado de tênis, meu parceiro, eu acho que eu nunca mais vou conseguir ficar confortável vendo esse podcast. A próxima vez que você tiver com alguma pessoa na cama e ver ela de meia, você vai lembrar
Você vai Não, lembrar do não. Sonic. E, gente, o podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado por ser esse ouvinte, por ter ficado até o final. E muito obrigado pela audiência nesse. Se você não ouviu o podcast passado, a gente fala sobre o mundo de Pokémon, Digimon, é algo mais voltado para a parte dos games. E eu queria agradecer a todos vocês também, né? Alexandre, Bruno. O Rodolfo tá sempre aqui, então. Muito obrigado. Enfim, obrigado, Xande, obrigado, Bruno. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Beijo nas crianças. Beijo nas crianças, fé em Deus. E é isso, pessoal. Adeus.